Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Paddock Sprint deste sábado, dia 8 de março. É sempre um prazer ter você aqui. Meu nome é Vicente Suela e vou liderar essa atração hoje. Nós vamos comentar sobre muitas coisas. Max Verstappen aí desanimado com o carro da Red Bull, tem também o Lando Norris e até mesmo o Helmut Marko dando alguns pitacos ali no duelo entre Charles Leclerc e Lewis Hamilton na Ferrari. Mas antes de começarmos, hoje, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, deixo aqui as minhas felicitações a todas as mulheres do Brasil e do mundo. É claro que vocês são muito importantes para nós homens. O que seria de nós sem a presença de vocês? E antes também, eu peço que você se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe esse programa com os seus amigos, deixe também o seu comentário e, claro, todas as notícias sobre o mundo do automobilismo é no grandepremio.com.br. E se você estiver acompanhando este programa pela GPTV, compartilhe também com seus amigos, tire uma foto aí da tela da televisão, poste nos seus stories e também venha acompanhar com a gente aqui na GPTV, que é o canal que mais cresce no Brasil. Para o Paddock Sprint de hoje, eu tenho aqui meu convidado, Daniel Balsa, para discutir comigo aqui muitos assuntos, né, Daniel, que a gente tem aqui para comentar. Eu espero que esse programa dê tempo de falar sobre todos eles. Temos Verstappen desanimado, McLaren, Ferrari. Vamos falar também sobre os chefes de equipe aí apoiando o retorno dos motores V10 para o próximo regulamento, não que vai entrar em vigor em 2026, mas lá para depois de 2030. Antes de entrarmos no nosso assunto, dou boas-vindas ao Balsa. Balsa, qual é o seu destaque deste sábado? Muito bom dia, boa tarde, boa noite, Vicente, a você que nos acompanha no YouTube, na GPTV. Eu acho que primeiramente deixar aí as felicitações a todas as mulheres pelo Dia Internacional delas, sobretudo, óbvio, minha mãe, minha esposa, minha filha e minha irmã, né? Porque senão a chinelada canta aqui, né? Então já garanti meu alvará por um bom tempo também. Mas eu acho que o destaque principal é o sincericídio de Max Verstappen, praticamente jogando a toalha de que não vai estar na disputa pela vitória no GP da Austrália, que abre a temporada, algo que a gente vai destrinchar ao longo desse Paddock Sprint. Então esse aí que fica como o meu destaque inicial, o sincericídio do Verstappen. Eu confesso que eu não ouvi o Verstappen falando, eu só li o que ele disse, né? Na hora imaginei ele no programa do Gugu, na época do Domingo Legal, naqueles quadros tristes, sabe? Ai, poxa, não tá dando certo. Eu fiquei com um pouquinho de dó do Max Verstappen, depois de anos vai entrar com um carro aí que não tem muita chance de vitória na Austrália. A gente sabe que a situação da Red Bull já veio um pouco complicada desde o ano passado, né? Desde o GP de Miami ali, vão aproximar, né? Que a McLaren teve aquele desempenho, aquela atualização, e a partir dali, Lando Norris começou a brigar por mais vitórias, a incomodar um pouco mais o Verstappen na temporada passada. E a Red Bull não foi campeã do Mundial de Construtores, ficou na terceira posição do ano passado, atrás da McLaren e da Ferrari ainda, mas, por outro lado, Verstappen soube lidar muito bem ali com os problemas do RB20, soube segurar o ímpeto ali dos adversários, principalmente o de Lando Norris, que foi ali, de certa forma, o principal, né, concorrente na disputa pelo título, embora o tetracampeão tenha conquistado o troféu no GP de Las Vegas, ou seja, de maneira antecipada ali, depois de uma vitória sensacional no GP de São Paulo. Então a Red Bull não terminou o ano passado muito bem, tinha essas expectativas sobre como a equipe viria para 2025, e aí nós tivemos os testes de pré-temporada realizados no Bahrein na semana passada. A Red Bull teve alguns problemas, né? Até o Helmut Marko falou sobre isso, que eles estão 3 décimos atrás da McLaren. Até o Pierre Waché, que é o diretor técnico da Red Bull, disse que os testes não foram tão bons assim, não foram tão tranquilos assim, e até mesmo o Max Verstappen, na época, no terceiro dia, ao fim do terceiro dia dos testes, disse que eles tiveram alguns problemas ali que precisavam trabalhar no RB21 para a temporada 2025. Ou seja, né, a gente sabe que a Red Bull
tem esse costume de blefar um pouco, né? Sempre tem essa questão aí de, às vezes, esconder um pouco o jogo, né? O que eu, particularmente, não acredito que seja o caso neste momento, mas é fato que a Red Bull tem mais a entregar também. As equipes todas ali, até mesmo a McLaren, que surgiu como grande favorita, acaba escondendo um pouco o jogo, o ritmo de corrida, o ritmo de classificação, mas a Red Bull, de fato, parece estar com problemas, tanto que Max Verstappen ele está desanimado para a primeira corrida, né, da Fórmula 1 em 2025, que acontece no próximo fim de semana, no dia 16 de março, lá na Austrália. Ele falou o seguinte: há muito trabalho a ser feito. No momento, há apenas uma equipe que está claramente à frente de todas, e é a equipe que tem o carro laranja. Se olharmos os tempos de volta, acho que a McLaren é a favorita, enquanto que para nós nem tudo ocorreu completamente bem. Aí ele completou dizendo: melhorias nunca são suficientes, mas nós mesmos esperávamos algo mais do RB21, ou seja, né, ele sabe que não tem como alcançar o carro perfeito, todo carro sempre vai precisar de pequenos ajustes, mas os ajustes que foram feitos no carro da Red Bull não foram o suficiente. Então ele disse: não acho que possamos competir pela vitória em Melbourne. Ou seja, Max Verstappen já jogou a toalha para pelo menos a primeira corrida do campeonato, embora ele acredite que a Red Bull possa crescer após, né, as próximas etapas, no início do campeonato, mas a situação começou complicada para o atual campeão. E aí eu te pergunto, Daniel, é para tanto esse desespero de Max Verstappen? Vicente, eu acho que desespero, eu acho que sempre é um pouquinho demais, ainda mais para início de campeonato. Mas eu acredito que ele realmente foi sincero, que a Red Bull começa sem muitas expectativas, e eu digo que não só para Melbourne, mas aí já vai para a China, que é a etapa seguinte na semana subsequente. Então, basicamente, por mais que a Austrália é um circuito de rua e a China não, e a China é uma pista que as equipes ficaram um tempo sem competir lá por conta da pandemia, voltaram somente no ano passado, então, digamos assim, não tem tantos e tantos dados assim, mas eu acho que o que for apresentado na Austrália vai ser um panorama aí para pelo menos as duas primeiras etapas. Eu até quando a gente para ver os testes, é óbvio que a Red Bull aparentemente está atrás da McLaren. Eu acredito que realmente a McLaren está um pouco à frente, aí até põe a Ferrari em segundo. O Helmut Marko hoje disse que a Ferrari é a terceira força, mas assim, é um detalhezinho ali, Ferrari um pouquinho à frente de Red Bull e Mercedes, então pouca coisa entre essas equipes, né? Então qualquer salto, qualquer coisa de diferente, a Red Bull pode chegar lá, e esse diferencial para início de temporada é o Max Verstappen. Se o carro não vai ter tantas mudanças depois que chegar à Austrália, né, e aí, por consequência, já vai embarcar para a China, e aí questão de ajuste, provavelmente não vamos ver, vamos com uma asa nova, olha, a gente viu uma atualização que dá para fazer aqui, acolá, acho que isso não fica pronto para depois da Austrália e logo chegar na China. Então o diferencial vai ser o braço do Verstappen. O Verstappen sim é um piloto que pode tirar, né, esse diferencial. Provou isso ano passado, né, mostrou que por mais que a McLaren tinha um melhor carro, né, no final do ano até a Ferrari passou pela Red Bull. A Red Bull, como você mencionou, chegou na terceira posição. Óbvio que tem muito do demérito do Pérez, que não conseguiu andar minimamente, não vou dizer minimamente próximo do Verstappen, mas minimamente ali naquele bolo da frente, né? Se eu não me engano, pouquíssimos pontos depois na segunda metade da temporada, não conseguiu mostrar nada. É óbvio que isso prejudica a Red Bull, mas uma coisa é certa, era claro que a Red Bull não tinha mais o melhor carro, e o Verstappen ainda assim foi campeão, dando um show aqui em São Paulo, que foi praticamente pedra, cimento e areia na cabeça do Lando Norris ali, né? Então o Verstappen pode ser esse cara a tirar. Acho que vai tirar nesse início? Acho pouco provável.
Quando a gente pega assim o que o Verstappen falou, o que o Lawson falou, o que o Achê falou, o próprio Helmut Marko, o Christian Horner, a palavra problema, ela esteve muito presente, né? E aí vem, depois do problema, vem assim, mas é melhor ter o problema agora do que no início do campeonato. É óbvio que é melhor ter o problema nos testes do que no início do campeonato. No campeonato vale ponto, mas não é o cenário ideal, né? Em 3 dias de testes que a gente viu poucas intercorrências, né? O maior problema, assim, para todas as equipes foi o clima bem instável, os 2 primeiros dias bastante frios e com ventos gelados, fortes, que, enfim, praticamente tirou tudo e qualquer parâmetro que as equipes tinham da pista do Bahrein, no meio do deserto, sob forte calor. Sempre a Fórmula 1 foi realizada sob essas circunstâncias. Então, todo mundo teve esse tipo de problema, mas problema de confiabilidade a gente não viu nas grandes equipes, exceto a Red Bull aí, que, por exemplo, o Lawson perdeu boa parte da programação de quinta-feira, e aí já veio aquele discurso que é mais para motivar a galera. Não, pelo menos o problema veio agora, né, na hora do início do campeonato. Mas com isso a Red Bull foi, se eu não me engano, a equipe que menos andou, mas certamente uma das que menos andaram nos testes de pré-temporada, e isso, sim, é um sinal que as coisas não estão muito adequadas lá por Milton Keynes, Vicente. Eu concordo com você muito bem quando você disse que esse resultado da Red Bull do ano passado, a 3ª posição, é claro que teve muita influência do Pérez, né? O Sérgio Pérez ali, obviamente, que a Red Bull praticamente correu em comparação com Ferrari, em comparação com McLaren, correu com um piloto praticamente o campeonato inteiro. O Pérez começou bem o início do ano, fez alguns pódios duplos ali com o Verstappen, mas foi o único das 4 equipes ali, na top 4, da parte de cima, obviamente, que não chegou a subir de um degrau mais alto do pódio, não chegou a vencer uma corrida no ano passado. Então isso mostra o quanto esse desempenho ruim do Pérez pesou para a Red Bull, né? Então a Red Bull poderia muito bem ter terminado na 2ª posição, talvez até brigado mesmo pelo Mundial de Construtores contra a McLaren, que se tivesse um piloto ali mais constante, consistente, né, conseguindo resultados melhores. O Pérez foi eliminado em Q1, em Q2 diversas vezes, então concordo com isso. Eu acho que a gente não pode se deixar levar também a Red Bull. Ano passado, nossa, foi terrível, ficou em 3º, sendo que o Pérez também não colaborou muito, né? Mas é um fato que a Red Bull sofreu. E aí tem que encarar essa nova temporada, né? Tem que dar seus pulos ali nessa nova temporada com o Liam Lawson, que eles esperam que consiga entregar mais com o mexicano para, né, quem sabe, ele conseguir brigar, retomar esse título do Mundial de Construtores, que vai ser difícil, né? Que o Liam Lawson, ele é um bom piloto, não é nada extraordinário também, é nitidamente abaixo dos demais pilotos ali, McLaren, Ferrari, do Max Verstappen também, mas a gente espera que ele possa talvez ajudar um pouco mais a Red Bull em 2025. Claramente será o escudeiro de Verstappen aí nessa briga, porque não vai ter moral e também não tem nem talento para disputar contra o seu novo companheiro de equipe. Mas aí, Balas, eu te pergunto, o Helmut Marko disse, né, o Helmut Marko sempre gosta de jogar um pouco a pressão para os adversários, dizendo que a McLaren está 3 décimos à frente da Red Bull. Até o próprio Frederic Vasseur disse isso, que a Ferrari tem que encontrar 2 ou 3 décimos ali para brigar, né, com a McLaren também. Mas falando da Red Bull, vamos realmente supor que o carro esteja 3 décimos mais lento que o carro da McLaren. O quanto você acha que Verstappen consegue tirar no braço esses 3 décimos na pista, independentemente da pista? Ou você acha que há algumas pistas que podem favorecê-lo mais do que outras? Né? O quanto Verstappen consegue brigar pelo título, vamos dizer assim, se colocar como favorito, que é, por ser o atual tetracampeão, com esses 3 décimos a mais lento que a McLaren. E eu emendo aqui uma segunda pergunta. A gente sempre lembra aqui que esse RB21, que o Verstappen disse que esperava mais dele, é o primeiro projeto sem o Adrian Newey, né, na Red Bull, que agora o Pierre Watt, ele é o responsável por liderar essa equipe para desenvolver esse carro em 2025, mas também já pensando no novo regulamento. Então, 2 perguntas. O quanto o Verstappen consegue tirar do RB21 3 décimos a menos que a McLaren? E se a Red Bull, ao seu ver, na sua opinião, é realmente capaz, tem dado sinais de ser capaz de reverter esse quadro sem o Adrian Newey em 2025? Vicente, eu vou começar pela segunda pergunta. Eu acho que a saída do Adrian Newey, ela também... Não vou falar do aspecto técnico, porque isso aí é inegável, que, é o cara que... É o personagem que mais tem vitórias na história da Fórmula 1. Então,
eu ter que apresentar o Adrian Newey e o quanto o aspecto técnico, quanto a Red Bull vai perdendo no aspecto técnico, é chovendo molhado, né? Mas de toda forma, o pessoal é competente por lá, isso nesse aspecto. Só que eu acho que a parte técnica perde uma liderança incontestável, né? O Adrian Newey, se ele chegasse assim numa reunião com todos os cabeças da Red Bull e falar, olha, eu vou fazer isso, isso e isso com o carro, todo mundo vai falar, ok, beleza. E nesse começo de ano, a gente viu, digamos assim, o pessoal batendo um pouco de cabeça e publicamente. O Pierre Rocher tinha dito que ele queria explorar o máximo potencial do RB21, mesmo que isso representasse um trabalho maior para os engenheiros. Falou que se isso fosse algo complicado para os pilotos, ele poderia voltar atrás, mas ele queria fazer com que o carro tivesse o máximo potencial e aí uma janela menor de ajuste prova a prova, e justificou que a abordagem de 2023 foi essa, e foi quando a Red Bull teve o maior sucesso na história da Fórmula 1, né? O carro daquela temporada de 2023 venceu 21 de 22 corridas, o maior percentual da história. E o Christian Horner, na sequência, disse o contrário. Ele falou, não, a gente tem que ter um carro com uma maior janela, porque o carro de 2024 teve uma janela tão curta que qualquer coisa fora da perfeição fazia com que o carro fosse uma porcaria em determinados finais de semana, e foi o que aconteceu, sobretudo com a Red Bull, pelo menos entre o GP da Espanha e o GP de São Paulo, que a Red Bull não venceu nenhuma corrida, e o Verstappen acabou administrando. Então, eu acho que o aspecto técnico é inegável, mas perde uma liderança. Eu dou um voto de confiança para o Pierre Rocher e para todo o departamento técnico da Red Bull, que, óbvio, perde a sua grande referência, mas a gente está falando de pessoas muito competentes. Não sei se vai chegar lá na velocidade que chegaria com Adrian Newey, mas eu acredito que vai encontrar um bom caminho para se aproximar. Agora, se esses 2-3 décimos que a Red Bull esteja atrás da McLaren, se for a McLaren, eu acredito que o Verstappen então está na briga, está no páreo, porque eu acho que falta contundência aos pilotos da McLaren, sabe? De bater no peito e vamos lá, né? E vamos fazer. Hoje, acabei de ver uma postagem na Fórmula 1, que estão os pilotos com uma luzinha, aí eles se apresentam, falam que amam, e aí no final tá assim, em 2025 eu serei. Aí o Norris fala assim, um ano mais velho. O Piastri fala assim, feliz. Não tinha o Verstappen, não tinha o Hamilton. Aí o Leclerc, que muitas vezes é questionado, né, por alguma inconstância na carreira, ele escreve, eu vou ser campeão do mundo. Então, eu acho que falta isso para a McLaren. Se o cara tem o melhor carro, se a gente pegar a história da Fórmula 1, eu digo que 95% dos campeões, 90% dos campeões estiveram no melhor carro. Pelo menos de 40 anos para cá, isso é um fato, né? E aí é óbvio que a gente viu brigas memoráveis entre companheiros de equipe, Piquet e Mansell, Senna e Prost, o Hamilton e o Rosberg foi uma dessas disputas, mas basicamente o melhor carro produziu o campeão. Óbvio que em algumas temporadas a diferença entre um carro e outro era tão pequeno que a gente viu, por exemplo, em 2008, o título ser decidido depois do Massa ter cruzado a linha de chegada. Então, falta ao Norris, ao Piastri assumirem esse protagonismo. E não é que assim, precisa ser malvado, precisa ser mau caráter para ser campeão na Fórmula 1. Não, mas é que é algo que, assim, que é único e que, enfim, a gente está falando de ser o campeão do mundo, ser o único cara diante de tantos e tantos, e aí não são só os 20 pilotos da Fórmula 1, né? Todo o topo de uma cadeia aí que envolve a modalidade inteira. E às vezes me dá a impressão que para o Norris e para o Piastri, tipo, legal, poxa, beleza, tem um emprego legal, conseguiu o sonho de ser piloto de Fórmula 1. Até ontem o Norris deu uma declaração, né, que
ele ficou meio, não sei se vou, se fico, se vou, que ele falou assim, poxa, queria ser o azarão, porque a pressão agora é alta, porque agora a McLaren, a expectativa sobre a McLaren vem desde o início do campeonato, né? E aí ele depois começa assim, não, mas espera, a gente sabe que vai estar sob pressão, eu fico nervoso, mas as minhas melhores atuações foram sob pressão, e aí ele fica num morde-a-sopra danado, e aí eu sinto que o Norris acaba sem muito o que, digamos assim, sem muito o que pôr na mesa mesmo, de tipo, não, esse ano eu entro como um dos favoritos, eu vou brigar. Ele fica nesse morde-a-sopra aí. Eu acho que nessa indecisão, o Verstappen ele já acorda querendo ser campeão do mundo, já acorda querendo saber de onde tirar, e pode ser que mesmo com um carro inferior, ele novamente ganhe o título de 2025. Agora, se for 2, 3 décimos diante da Ferrari, aí eu já tenho minhas dúvidas se ele consegue tirar, porque tem o Hamilton por ali, super vencedor, e tem um Leclerc que, para mim, 2024, se ainda não se mostrou de fato aquele piloto que muita gente viu nas categorias de base, de fato o material humano para ser campeão mundial, pelo menos ele mostrou uma constância em corrida que ele não tinha mostrado em nenhuma outra temporada, e aí a disputa pode ser mais equilibrada e favorável aos pilotos da Ferrari. Foi muito bom, eu te agradeço que você inverteu aí a ordem das suas respostas, porque eu queria puxar exatamente para a McLaren e Ferrari a partir de agora, mas começando pela McLaren, que você destacou muito bem aí. A McLaren ela chega num momento diferente, oposto da Red Bull, né? Enquanto a Red Bull a gente espera ver se vai conseguir se recuperar e mostrar alguma coisa agora sem o Adrian Newey, né? A equipe já não é mais a campeã do Mundial de Construtores. A McLaren a gente espera, será que vai conseguir manter o mesmo ritmo? E mostrou no Bahrein que está com um carro muito bom, que começa como favorita, mas aí entra o segundo e o terceiro fator né, que são Lando Norris e Oscar Piastri, que realmente concordo completamente com você. Eu acho que falta uma mentalidade de campeão ali aos dois pilotos, que são dois grandes pilotos, tá? São pilotos rápidos ali, o Lando Norris já mostrou isso, mas falta uma certa atitude dele ali em certos momentos. O Piastri ficou devendo no ano passado, mas eu também acho que eu ainda passo um pouco de pano por seu segundo ano na categoria, mas eu acho que 2025 não vai colar mais essa desculpa, então precisa ter um desempenho melhor. E aí, falando do Lando Norris em si, ele falou, né, após os testes no Bahrein, que a McLaren é o melhor carro em todas as áreas, né? Ele é um pouco contraditório às vezes, porque ele assume isso muitas vezes, né, que a McLaren é o melhor carro, mas ao mesmo tempo ele quer despachar o favoritismo, eu queria ser azarão, né, e tudo mais. Ou seja, ele parece que não quer sentir realmente essa pressão de ser o responsável, de ser o grande nome ali nesse início de ano e ter essa responsabilidade de fato, começando do zero agora, brigar por esse título contra o Max Verstappen ou contra os pilotos da Ferrari, quem surgir ali. E aí ele diz também, Daniel, que ele sabe que precisa melhorar nos duelos de pista, não só contra Max Verstappen. Ano passado ele foi muito criticado por causa disso, teve aqueles embates, primeiramente na Áustria ali, né, onde ele acabou ficando fora da corrida e perdeu pontos valiosos na briga pelo campeonato. Depois teve aquele duelo também nos Estados Unidos, na Cidade do México. Então, os duelos com Verstappen, de fato, foram grandes assuntos, né, no ano passado, e ele falou que ele sabe que precisa melhorar nesses duelos. Então, eu vou te emendar aqui duas perguntas também, falando do Lando Norris com o Max Verstappen. Você acha que esse foi o ponto fraco dele no ano passado? E você acha que ele tem alguma condição de mudar isso para esse ano? Não só contra o Verstappen, mas de maneira geral, que ele precisa apresentar mais para provar que é um piloto que pode ser campeão da Fórmula 1 já em 2025. E ele disse também que ele espera uma luta mais acirrada contra o Oscar Piastri, que eu mencionei aqui, que ao meu ver me decepcionou um pouco, mas que pode também começar esse ano diferente. Você acha que Piastri pode incomodá-lo também em 2025? Você espera uma situação parecida com o ano passado, né? Como que o Lando Norris, em certo ponto, virou o primeiro piloto da McLaren, teve aquela questão de Papaya Rose, né? De deixar eles brigarem ali, de a McLaren pedir para o Piastri deixar o Norris ultrapassá-lo em certos momentos. Como você vê esse cenário do Lando Norris contra Verstappen, duelo de pista, e a oportunidade de Oscar Piastri brigar de fato contra seu companheiro de equipe?
Vicente, eu acho que assim, o ponto fraco do Norris é esse lado mental, né? Como você falou, a McLaren tem o melhor carro em todas as áreas. Ah, não, mas eu queria ser o azarão. Eu não sei, eu vejo o Verstappen muitas vezes. O Verstappen, poxa, eu acho que é o cara mais sincero assim da Fórmula 1, apesar de muitas vezes dar umas escorregadas em alguns comentários. É um cara que, até no GP de São Paulo do ano passado, né, tirou uma com a imprensa britânica por se sentir atacado e muitas vezes de modo desproporcional. Não vou entrar no mérito se é ou não, mas o Verstappen parece não ser afetado com esse tipo de coisa. Em compensação, o Norris dá a impressão que qualquer brisa passageira já o afeta, né? E isso precisa ser uma área que o Norris tem que tomar um cuidado, né? É óbvio que eu acredito que ele tenha algum acompanhamento psicológico e por aí vai, mas é algo que precisa ser melhor cuidado para que não seja não só manifesto, mas que não seja claro que há digamos assim, um déficit perante o Verstappen nesse aspecto mental. Agora, as disputas com o Verstappen ano passado também, né? A gente viu que eu acho que assim, tirando no GP da Áustria, que ele tentou a ultrapassagem e houve o toque, né? Eu acredito que o Norris foi muito passivo e muito respeitador ao Verstappen. E eu, inclusive, Vicente, eu acho que naquele GP da Áustria, né, ou em qualquer outra situação, o Norris só vai conseguir dar um basta no Verstappen, porque o Verstappen, até o Russell deu uma declaração hoje, né, dizendo que alguns pilotos recuam diante do Verstappen, que ele não ia se deixar ser intimidado pelo Verstappen. Mas o nível de disputa do Verstappen, ok, ele foi punido lá no GP da Cidade do México. Tomou 20 segundos por 2 tentativas sob o Norris e que ele acabou levando 10 segundos em cada uma. Porém, até ele cumprir aquela punição, ele segurou o Norris não tentou fazer ultrapassagem, porque sabia que o Verstappen podia jogar o carro em cima, as 2 Ferraris abriram e foi a vitória do Carlos Sainz naquela ocasião. O Norris até conseguiu recuperar e ser segundo depois. O basta no Verstappen teria sido na Áustria se não fosse um contato e depois o Norris, por mais que disse que, tipo, poxa, perdeu o respeito com o Verstappen, mas na semana seguinte já estava amiguinho. Não, peraí, a gente se entendeu. O dia que for o Senna Prost da vida, que o carro for no meio mesmo e falar, aqui não vai ter mais essa facilidade para você não. Se você quiser ir dessa forma, vai bater os dois. E aí eu acho que o Verstappen vai pensar 2 vezes, ainda mais em começo de temporada. Naquela ocasião ele já tinha uma vantagem maior, mas se isso fosse um modus operandi, o Norris de fato teria demarcado o território, mas é muito o contrário, as coisas vão acontecendo e depois o Norris vai recuando, né? Recuando, inclusive fora da pista, saiu da Áustria dizendo, não respeito mais o Verstappen, e aí chega na Inglaterra na semana seguinte, não, a gente acertou, peraí, não foi bem assim e tudo mais, né? E o Verstappen vai se assentando. Eu não vou nem entrar no mérito se ele tem que ser amigo do Verstappen ou não, é a vida pessoal dele. Eu acho que as coisas, no nível profissional que se tem hoje, as coisas podem ser separadas, mas ainda pista ele precisa ter uma postura diferente. Com relação ao Piastri, eu também fiquei um pouco decepcionado no último ano, mas ainda acho que há uma margem. 2025 agora é um ano crucial, senão o Piastri vai virar de fato o segundo piloto da McLaren, ou até mesmo ser trocado para o futuro, né? Porque, enfim, a McLaren pode ter outras possibilidades e tendo o melhor carro vai também atrair os olhares de outros pilotos tão bons quanto, ou até melhores que o Piastri. Então acho que vai ser um ano decisivo e eu acredito que o Piastri tem potencial para de fato brigar com o Norris e brigar pelo título. A carreira toda dele meteórica, né? Saiu de ganhar a Fórmula 3, ganhou a Fórmula 2, então é um daqueles caras que
tem o carimbinho em algum momento da carreira, aquele carimbo, ó, esse aqui tem potencial para ser campeão da Fórmula 1. Não sei se vai ser esse ano, mas esse ano ele precisa de fato disputar, estar bem próximo do Norris para não receber aí o carimbaço de segundo piloto. Eu concordo completamente com você. Eu acho que esse é o cenário da McLaren e por isso, apesar dos dois pilotos terem um certo potencial, mas terem ainda essas fraquejadas aí, é muito cedo para o Max Verstappen, de fato, jogar a toalha, entre aspas, né? O Verstappen, ele desistiu da vitória na Austrália pelas condições que o RB21 se encontra neste momento, também pelas características ali da Austrália, que é uma pista mais travada, uma pista que nos últimos anos favoreceu o carro da McLaren, até mesmo o Lando Norris chegou a falar sobre isso. Mas nós temos uma terceira força aí que nós chegamos a citar, que também você disse muito bem, que contra a Ferrari a situação poderia ser diferente para Max Verstappen. E aí, Helmut Marko, que sempre gosta de dar uns pitacos, né, na vida dos outros, das equipes adversárias, ele falou sobre o duelo interno entre Charles Leclerc e Lewis Hamilton na Ferrari. Ele disse o seguinte, após os testes no Bahrein. Ele falou assim, Charles Leclerc foi claramente mais rápido que Lewis Hamilton, mas também é normal que seja assim. Ele conhece bem a equipe, conhece bem o carro. O Hamilton liderou por muitas voltas e gradualmente conseguiu melhorar, mas nunca chegou ao nível de Leclerc lá no Bahrein. De qualquer forma, ainda é cedo, e sabemos que Hamilton é um desses pilotos capazes de melhorar de uma forma quase sobrenatural quando conseguir se adaptar melhor ao carro. Porém, o Helmut Marko deu uma observação ali, pode acontecer que se todos os fatores não estiverem a seu favor e, portanto, ele não vê a possibilidade de vencer a corrida, então suas motivações vão diminuir e isso pode afetar os resultados de Lewis Hamilton. Então eu faço aquela pergunta para você, Daniel, que já vem discutindo há algum tempo, desde o ano passado, quando o Hamilton foi anunciado lá em fevereiro, que seria o novo companheiro de Leclerc, mas obviamente agora nós temos os dois com tempo de pista em 2025, há essa possibilidade que não vão dizer assim que é tão, né, que podemos levar tanta em consideração assim, né, os testes ou os shakedowns que eles fizeram, mas podemos comparar um pouco o Leclerc e o Lewis Hamilton nos testes de pré-temporada, e de acordo com o Helmut Marko, o Leclerc foi consideravelmente mais rápido. Você vê Leclerc saindo com clara vantagem no início do ano, por já conhecer a equipe, já conhecer o carro, e como você vê o comportamento do Hamilton, você acha que se de fato a Ferrari ou ele mesmo não conseguir entregar assim nas primeiras corridas, ele corre o risco de ser afetado emocionalmente, como foi com a Mercedes nos últimos anos? Eu sempre digo que o Hamilton de hoje, ele não é um piloto pior do que o Hamilton de 2021. Os resultados ruins vieram muito porque ele se sentiu desanimado ali com a Mercedes e não conseguia entregar um carro competitivo para ele. Agora, na Ferrari, você acha que se ele não conseguir entregar resultados nas primeiras corridas, né, enquanto se adapta ali a SF25, a equipe em si, corre o risco dele desanimar de vez, ceder ali para o Leclerc, perder nas corridas, ou a história é completamente diferente, a motivação é diferente e ele vê que realmente agora tem a chance de, mesmo que tropece, se erguer novamente e brigar pelo campeonato? Vicente, eu acho que uma coisa a gente tem que ponderar, não só o Leclerc está adaptado à Ferrari, né, conhecer todo mundo lá, então o engenheiro do Leclerc sabe como o Leclerc está a partir do momento que ele entrar nos boxes, né? Não tem mais aquele cortejo, não, será não, todo mundo ali se conhece, tem um relacionamento longo. Uma coisa que a gente tem que falar também, o Leclerc é um cara muito rápido, o Leclerc é um cara que tem 26 poles na carreira e muitas dessas poles vieram em situação que ninguém dava nada para a Ferrari. Então é um cara muito rápido para uma volta e que melhorou muito, para mim melhorou muito em 2024 e 2024 quando a gente fala em constância de corrida. Eu acho que o GP da Itália é um capítulo que corrobora com esse discurso. Então assim, não é que o Hamilton está chegando na Ferrari e está encontrando um companheiro que é infinitamente inferior a ele. Ele não chegou na Ferrari e está encontrando o Pérez, ele está encontrando o Leclerc, que como eu mencionei ali atrás, se ainda não confirmou que é aquele cara que todo mundo tinha expectativa de que seria um dia campeão da Fórmula 1,
é um cara que se prova cada vez mais competente e que está nesse caminho, que está nesse processo. Agora, com relação ao Hamilton desanimar na Ferrari, eu acredito que ele vai junto com o que a equipe apresentar, mas no sentido de foco mesmo, né? Vai chegar em algum momento que a Ferrari vai voltar o foco para 2026, e pode ser que volte esse foco para 2026 porque esteja sobrando da concorrência, o que eu acho pouco provável, ou o foco para 2026 porque não está ali próximo da disputa. Então, eu acho que nesse momento pode ser que o Hamilton acompanhe um pouco a Ferrari, e não no quesito desânimo, no quesito vamos virar a página, o foco é o próximo regulamento. Eu acho que para primeiro ano, pelo peso que foi a contratação, por toda a repercussão que tem, o Hamilton vai até a última gota de suor. Ele vai fazer o possível e o impossível para apresentar um melhor desempenho para dentro da Ferrari e para a Ferrari, né? Tem muita gente que fala assim, né, e eu já ouvi isso, por exemplo, da boca do Jacques Villeneuve. Mas ele não é aquele cara tão bom acertador de carro e tudo mais. Aí ele sai da Mercedes e todo mundo da Mercedes cita, inclusive, esse aspecto, né? Cita não só o aspecto mental, de postura, né, dele ter mudado muitos dos parâmetros dentro da Mercedes, mas o tanto que ele contribuiu para a evolução dos carros, né? Até uma das brigas dos últimos anos é que quando a Mercedes volta para 2023, na segunda, terceira corrida, ele fala assim, os caras não me ouviram, eu falei que esse conceito de carro não funciona e os caras não me ouviram, né? E aí a Mercedes continuou patinando. Eu acho que muito também do desânimo, Vicente, dentro da Mercedes, é aquele desgaste natural de quem passou aí mais de uma década dentro da equipe, com as mesmas pessoas, tem essa questão do atrito, né? Ele fala, vamos fazer isso, aí quando chega o carro ele fala, não me ouviram. E aí é um cara que não tem nada para provar para ninguém, é o maior vencedor da história da Fórmula 1, né? O que ele busca é só se isolar nisso, né? É como se ele precisasse ainda, né? O Hamilton, se ele tivesse parado depois daquele Abu Dhabi 2021, ou depois de ter perdido para o Russell em 2022, para mim é zero mancha na carreira dele. É uma carreira que tem que ser destacada e enaltecida, né? Então, eu acho que para a Ferrari, até por ser novidade, por tudo que tem ao redor, eu acho que pelo fato da torcida italiana ser bem acalorada, e muitas vezes isso passa por algumas críticas dentro da própria mídia italiana, o Hamilton vai fazer o possível da parte dele. Só vai, digamos assim, dar aquela minimizada em 2025, quando o foco da Ferrari for 2026. Acho que desânimo esse ano acho que não chega não para o Lewis Hamilton. Olha, eu tenho de admitir que eu acho que vou concordar com o Helmut Marko nesse ponto, não na questão do... não que o Leclerc, consideravelmente, claramente mais rápido no Bahrein, seja algo errado, ou que isso não tenha sido uma surpresa, né? Claro que é esperado que o Leclerc lide melhor com a Ferrari, com o SF25 melhor, já que é uma evolução do carro antecessor, mesmo que tenha muitas mudanças, ele já tem ali a base preparada, já entende melhor o conceito do carro, então ele vai conseguir aprender a lidar melhor com o carro de maneira mais rápida, né, do que o Lewis Hamilton, que vem de um carro completamente diferente, que era o da Mercedes, que ele vem sofrendo, então pega um carro que é mais competitivo neste momento na Fórmula 1, e claro que vai ter algumas dificuldades. Eu concordo com você, eu acho que não vejo o Hamilton desanimando, assim, se algo der errado, eu acho que tem muitos fatores por trás, como você mesmo disse na época da Mercedes, um desgaste natural, também a questão daquela decepção que ele teve em 2021, e esperava lutar pelo título no ano seguinte, e aí não aconteceu aquilo que ele tanto esperava. Então, acho que há um desânimo natural, mas eu acho que quando ele chega na Ferrari, chega com a moral que ele está chegando na Ferrari, mesmo sabendo o desafio que ele vai ter ali com o Leclerc e com os outros pilotos também, né, que estão competitivos, com a própria McLaren, Max Verstappen, mas eu vejo o Hamilton... ele rejuvenesceu nisso, né? Ele tem 40 anos de idade, mas ele é como se estivesse começando a Fórmula 1 agora. Então,
ele tem um sonho de conquistar o 8º título, até mesmo que ele negue isso, ele falou que não é o objetivo principal dele, que o objetivo é ajudar a Ferrari. Pode ser também, mas é claro que ele sonha com o 8º título e entrar para a história como o único a ter 8 títulos na categoria, mas uma situação totalmente contrária, diferente da que ele tinha na Mercedes, e a gente pode esperar muito do Hamilton, mesmo que ele comece mal na Austrália, na China e tudo mais, ele pode sim se recuperar, porque ele tem esse talento que também é inegável. Da mesma forma que você falou sobre o Adrian Newey no início do programa, a gente não precisa ficar falando de quem é Lewis Hamilton, do que ele leva para a equipe, como ele ajuda, né, de maneira alguma. Mas temos que lembrar também que o Leclerc, e eu já disse isso aqui algumas vezes em outros programas, que o Leclerc, para mim, da nova geração neste momento, eu destaco nova geração, porque eu não estou comparando ele com o Hamilton, nem com o Alonso, mas eu com o Russell, com o Norris e tudo mais, eu vejo ele o piloto que sempre fechou muito a porta para o Max Verstappen, né, que foi um piloto que nunca aceitou muito bem, apesar de cometer erros também algumas vezes, e né, ter de melhorar nisso, como já melhorou nos últimos anos. Ele evoluiu muito em 2023, 2024, depois de perder o título em 2022, que ele começou liderando o campeonato. Então, é um piloto que evoluiu muito, e com o Russell ali, que eu também vejo agora o Russell com essa atitude mais, entre aspas, bad boy na pista contra o Verstappen, que é a atitude que o Norris precisa ter, que a gente comentou aqui também anteriormente, e o Daniel destacou muito bem. Então, o Leclerc, ele tem esse talento, vai dar um calor no Hamilton ali, mas vai ser uma disputa interessante de se ver, e eu não acho que nenhum dos dois, mesmo que se perder, né, um duelo, classificação, corrida, um para o outro ali, tem uma sequência ruim, nenhum dos dois vai baixar a cabeça e entregar os pontos, não. Mas, por último, um assunto, Balsa, que vem atraindo o pessoal aí, o pessoal ficou todo animado, né, nas redes sociais, que é a possibilidade da Fórmula 1 ter o retorno dos motores V10 no futuro, e quem disse isso foi o próprio Mohammed Ben Sulayem, que é o presidente da FIA. A gente não sabe muito bem se ele falou isso para tentar melhorar a sua popularidade, né, diante dos torcedores. Ele é muito criticado por causa das medidas que ele toma, agora mais recente em relação aos palavrões, as punições e tudo mais. Mas ele falou após o evento F1 75, né, que aconteceu no mês passado, quando as equipes apresentaram os carros da atual temporada, ele disse que a FIA, né, deve liderar novas tendências tecnológicas, incluindo o som dos motores V10 movidos a combustível sustentável. Isso aconteceria, obviamente, não do próximo regulamento de 2026, onde o motor já está definido que será também V6, híbrido, né, turbo híbrido V6, mas talvez para o outro regulamento que as equipes possam vir a discutir sobre isso. E aí, o Helmut Marko, não, o Christian Horner, o chefe da Red Bull, e o Toto Wolff, chefe da Mercedes, apesar de terem uma abordagem diferente sobre o assunto, eles concordaram. O Toto Wolff foi mais cauteloso, mais pé no chão, disse que é uma boa ideia, mas é muito prematuro discutir sobre isso no momento. A categoria vai enfrentar aí 5 anos de um regulamento que ainda nem começou, então ele falou que o importante para a Fórmula 1, até mesmo para o mercado da Fórmula 1 e atrair novas montadoras, novos interessados, não é tirar o foco do novo regulamento, né, do próximo regulamento, pensando em coisas daqui além de 5 anos no futuro, mas focar nesse primeiro, e aí no decorrer dos próximos anos começa a debater mais sobre isso. Mas ele se mostrou favorável à ideia. O Christian Horner, por sua vez, mostrou ser muito mais entusiasta, né? Ele falou que os motores estão ficando muito caros, muito complexos, que retornar para os V10 com combustível sustentável, ou seja, tendo uma responsabilidade com o meio ambiente, que é o compromisso agora, não só da Fórmula 1, mas de diversas categorias, seria uma boa ideia. Voltar a ter o som das verdadeiras corridas, disse Christian Horner. É claro que ninguém acompanha aqui a Fórmula 1 por causa do som, mas claro que é sempre um ponto ali que atrai nossa atenção, né, Daniel Baus, que é muito bom ouvir aqueles motores roncando. E aí eu te pergunto a questão seguinte, você acha que a volta dos motores V10, na sua opinião, né, com combustível sustentável, é algo para o futuro? Seria um retrocesso para a Fórmula 1, que está se movendo cada vez mais, não só a Fórmula 1, mas o automobilismo, para a tendência elétrica? Você acha que seria um retrocesso? Seria algo válido, já que essa questão do combustível sustentável está começando agora a virar uma pauta cada vez maior nesse meio do esporte a motor e no meio automobilístico, né, de maneira geral? Qual é a sua opinião sobre isso? Você é a favor? Você é contra? Você é mais da cautela? Você é mais aquele fervoroso purista que quer ver os V10 de volta o quanto antes? Assino onde? Aonde eu assino para voltar esse V10? Eu acho que, assim, Vicente, o importante, quando a gente fala de motor, de combustível, que
tem o lado ambiental, é que seja um motor eficiente, né, em que o consumo do combustível seja o melhor consumo possível, né, que não tenha enfim, também se for para trazer um V10 que gasta igual um Opala da Old Stock, aí sim é um baita de um retrocesso. Mas eu acredito que se o V10 for voltar para a Fórmula 1, seria para ter um combustível sustentável e que tenha uma ótima eficiência energética e a menor emissão de poluentes possíveis. Até tem muita discussão com relação à parte elétrica, porque, por exemplo, a Europa é um continente que tem a produção de energia elétrica, a maior parte dela vem de usinas termoelétricas, né? Tipo, então tem que se queimar carvão, por exemplo. Então, uma coisa, digamos assim, não bate com a outra. Então, aí é uma discussão, nossa, que a gente está no final do programa, mas essa é uma discussão que, se a gente for entrar nos detalhes, vamos ficar aqui meia hora, mas eu acho que, se for voltar o motor V10, eu particularmente o som do um V10 eu não negaria jamais. Com essas diretrizes, eu acho que, poxa, tá bacana e bacana demais. Vou até puxar um pouco a sardinha para a Indy. Hoje a Indy ela é uma categoria que usa o combustível que é 100% etanol e 100% etanol brasileiro, né? Que é produzido totalmente produzido aqui no nosso país, né? Utilizado pela Shell, que é a fornecedora da categoria. Então, tá aí um ronco que hoje, para mim, é muito mais agradável aos ouvidos do que o motor da Fórmula 1. Então, tem algumas soluções para que haja boas práticas, digamos, de boas práticas ambientais e poder ainda agradar aos puristas. Aí também tem a questão de custos, que realmente o motor da Fórmula 1 ele é muito complexo. Eu até quero ver como vai ser, porque a bateria vai ser muito maior, né, a partir de 2026, porque a dependência da energia elétrica vai ser de 50%. Então a bateria vai ser muito maior. E quero ver como que vai ser a questão dos carros em caso de acidente, né? A Fórmula Indy introduziu os híbridos agora, né? Já era um carro mais pesado. É óbvio que não tem a mesma tecnologia da Fórmula 1, mas muitos dos chefes de equipe se queixaram que, assim, qualquer acidente o carro destruía. Então os custos também foram elevados, né? Aí só dá aquela pitadinha, né? O Williams, que destruiu muito o carro. Quero ver como vai ser a partir do ano que vem. Tudo bem que Sargent e Colapinto já está bem longe do time de Groove. Eu também assinaria embaixo esse V10 voltando. Eu acho que dá para encontrar um meio termo aí que atenda todo mundo, atenda a sustentabilidade, que obviamente é muito importante, todo mundo quer isso. Dá para encontrar esse meio termo que atenda ao público também, aos fãs que estão aguardando por isso há tanto tempo. Então acho que o Sulaenha dá essa ideia aí, ele finalmente acertou uma com o público. Uma hora tem que acertar uma, não, meu? Porque o cara, vou te falar. Então ele acertou, vamos passar um pano dessa vez aí que ele acertou, e espero, né, que nos próximos anos, 27, 28, seja um tema que vire, pelo menos debate, de fato, entre as equipes aí, já pensando no regulamento que virá após esse que vai entrar em vigor em 2026. Vamos, chegamos ao final do nosso programa, mas antes de agradecer a você, eu quero destacar aqui, para quem ainda não sabe, o Grande Prêmio lançou nosso novo clube de membros, o Grande Prêmio, que vem recheado de benefícios. Os assinantes terão acesso a conteúdos exclusivos, um novo Paddock Sprint só para assinantes, além de clube de descontos, que oferecem muitas vantagens em lojas de vestuário, farmácias, lojas de artigos esportivos e muito mais. Temos também aulas de inglês, aulas fitness, aulas de pilates, telemedicina, assistência técnica remota de TI e muito mais. Tudo isso para garantir a você uma experiência completa e diferenciada no mundo do esporte a motor. Aponte seu celular para o QR Code na tela e escolha o seu plano Pole por R$ 9,90 por mês, Hat-Trick por R$ 29,99 por mês ou Grand Chelem por R$ 69,99 por mês. Então aponta aí, no QR Code, e também vai deixar o link aqui, a nossa grande Carol vai deixar o link na descrição que você pode clicar também para obter mais informações.
Daniel, um grande abraço, é um prazer ter você aqui no Paddock Sprint de hoje. Espero estar ao seu lado mais vezes aqui, que rende um papo muito bom falando sobre Fórmula 1 e também sobre outras categorias no futuro. Muito obrigado, agradeço a todos também que nos acompanharam. Ficamos por aqui hoje, mas continue acompanhando a programação do Grande Prêmio lá na GPTV e também acompanhando as informações no grandepremio.com.br. Ficamos por aqui, um forte abraço e até a próxima.